Todo mundo está raivoso. Gente, em uma hora de combinados, sobre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, saíram várias brigas no grupo da família do meu marido. Às vezes tenho a impressão que todos estão raivosos, prontos para atacarem porque sempre acham que estão sendo atacados? Vocês passam por isso também? Agora, para quem quiser a fofoca completa, fica o caos abaixo. 1. Cada um leva um prato salgado e um prato doce. 2. Meu marido sugere um doce muito querido pela família devido a memórias afetivas, e que todos os agregados sempre comem aos montes quando ele faz bolacha caseira de maisena e chocolate. 3. Reclamam falando que isso não é sobremesa de verdade? Aqui em casa doce é sobremesa. Então falamos apenas que íamos fazer porque achávamos que todos gostariam e então estávamos sem ideia do que fazer para substituir essas bolachas. 4. Eu entro na conversa e brinco com um cunhado com o qual tenho bastante intimidade e escrevo já que não é sobremesa de verdade. Não calma, hahaha. 5. Ele me responde que não vou comer mesmo, não fui grosso com você e você vem de grosseria. 6. Pede desculpas imediatamente, explicando que era uma brincadeira que mudaria o doce sem problemas. 7. Resolvido. Ele disse que não viu as risadas na resposta e também se desculpou. O que me espantou foi logo o ataque de uma vez, sem nem se preocupar em ler toda a frase. Eu raríssimas vezes falo no grupo, e agora que desisti mesmo de falar. O resto das brigas nessa uma hora de conversa são: 1. Sobre o amigo secreto. 2. Sobre outra irmã que é dependente do marido e, mesmo depois de tudo combinado, se fez de sonsa e, na verdade, passará a data com a família do marido, sendo que as nossas datas estavam combinadas desde novembro e ela odeia a família do marido, mas faz tudo que o marido manda. 3. E a última fofoca seria sobre a ofensa, quando perguntei o que era torta cassata que iriam levar de sobremesa, porque eu iria trocar as bolachas de maisena por um pavê, mas pelo que vi na net, porque nunca tinha ouvido sobre essa torta na vida. Essa receita de torta era literalmente a minha de pavê e a pessoa ficou ofendida pela pergunta. Eu contaria com detalhes as fofocas, porém o texto ia ficar ainda maior, só escrevi esse outro resumo para vocês entenderem meu ponto sobre estarem todos raivosos. A vida é só carboidrato e noleto. Em 2024, será que o brasileiro ainda acredita em dieta ou já aceitou que a vida é só carboidrato e noleto? Todo começo de ano, a promessa é a mesma dieta, academia e vida fitness. Mas, conforme os meses passam, o brasileiro troca o whey pelo pastel da feira e a salada pelo combo do delivery. Estudos mostram que o Brasil está entre os países que mais consomem pancake, enquanto as academias lotam só até o carnaval. Afinal, com os preços subindo e a rotina cada vez mais corrida, é mais fácil descontar o estresse numa coxinha ou num suco verde que custa o preço de uma refeição? E aí, dá para ter saúde ou o carboidrato já venceu o debate? Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é não inventar moda. Durante a manhã toda eu estava tendo aula remota e quando acabou, às 11h30, estava com muita fome. Não tinha nada preparado para facilitar o almoço e só tinha 2 marmitas congeladas que já estão certas para o resto da semana. Aí minhas opções eram ou pedir iFood ou ir comprar uma marmita num restaurante aqui perto que gosto, mas que não está fazendo delivery. Ou seja, teria que ir lá buscar. Acabei decidindo a segunda opção, porque fica uns R$ 15 mais barato que qualquer pedido no iFood e vem bastante comida. Dá para deixar para a janta também. Porém, chegando lá eu fui estacionar o carro e às vezes tenho mania de querer parar bem perto do meio-fio e numa dessas eu simplesmente estourei o pneu do carro no meio-fio. Mas não para por aí. Troquei o pneu, gastei o tempo de alguém que parou para me ajudar, coloquei o step e fui logo na loja para já comprar um pneu, porque terei que viajar. Fiquei esperando o serviço ficar pronto numa salinha lá com poltronas e a TV, passando o jogo. Um dos funcionários simplesmente usava o jogo como desculpa para entrar lá e ficava o tempo todo, mas eu te conheço de algum lugar. Coração até bateu rápido, repetiu 100x, nunca vi na vida. Tem um sorriso muito bonito.
me passa seu número. Eu quieto na minha, fazendo minhas coisas, nem respondia direito. Estava lá só esperando o carro e ele lá. E isso tudo só porque eu, que não tinha nenhum motivo para sair de casa ou gastar hoje, fui tentar poupar R$ 15. Voltei com um pneu furado, quase R$ 700 a menos, e alguém me ligando e mandando mensagens. Preciso aprender a falar não, inventar mentiras ou sei lá. Mas não sou ótimo interagindo com as pessoas além do básico. Fico travada e nunca consigo falar o que eu deveria falar. Hoje eu deveria ter só pegado uma das marmitas congeladas e deixado o meu futuro eu me virar depois, mas resolvi inventar moda do nada. Eu nunca namorei na vida e penso que nunca vou. Primeiramente, eu sei que sou bonita, uma beleza mais mediana, mas ainda assim eu desperto interesse nas pessoas e não tenho uma personalidade desagradável a ponto de causar desprezo. Então não é esse o problema. Eu tenho alguma questão que me impede de me conectar com as pessoas. Eu basicamente só tenho 2 amigas que realmente me amam, porque o resto das pessoas gostam de mim, mas não fazem questão da minha presença, também por eu ser mais calada, introspectiva. Mas fico refletindo, acho que eu seria uma ótima namorada. Primeiro porque eu sempre tento entender o lado da outra pessoa numa discussão, então eu nunca invalidaria os sentimentos e inseguranças do meu parceiro. Segundo que eu jamais o trairia ou sequer conversaria com outras pessoas. Haha, se alguém desse em cima de mim, eu simplesmente iria ignorar por indiferença, ou se tentasse conversar comigo mesmo sem flerte, eu não iria responder por preguiça. Por essas e outras razões, penso que eu seria uma boa namorada. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo me relacionar amorosamente com ninguém. Mas a culpa é totalmente minha. Talvez eu seja um pouco deprimida, porque eu tenho dificuldade e pouca energia para fazer coisas básicas e inclusive manter relacionamentos de qualquer natureza inclusive. Mas enfim, me sinto solitária no final. Por falar pro namorado crescer, meu namorado tem 25 anos. Ele mora com a família dele e moram num apto de aluguel. Ele trabalha e ajuda com os custos, mas já ouvi a mãe dele falar sobre ele não ajudar em tarefas do lar, como lavar a casa, etc. E ele sempre fala que trabalha muito e não tem energia para limpar, então a mãe dele lava, passa e cozinha para ele. E agora ele está sendo despejado do imóvel e vai ter que procurar outro apto para morar. Tinha programado de viajar com ele final de semana. E falei que se fosse melhor, a gente adiaria isso, já que ele precisa arrumar as coisas para mudar, procurar lugar novo e ajudar os pais nesse processo. Mas ele disse que estava tudo bem, já que os pais dele estão ajudando com isso. E falou que ele já estava cansado de morar no lugar onde estava, pois o vizinho era chato, e falou que ele merece um lugar melhor para viver. Só que isso me deixou meio, pois os pais dele trabalham muito e, creio eu, que precisam do filho nesse momento ajudando. E não acho viável irmos viajar numa hora dessas. Mas ele falou que estava esperando por essa viagem há um tempo. Mesmo assim eu disse que ele precisava amadurecer, pois ele precisa priorizar resolver isso com a família. Mas ele insiste dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso me soa a falta de colaboração. Sou por falar isso e pensar assim? Sou por tentar fazer meu amigo se separar? Eu 20 homem, somos amigos há aproximadamente 7 anos, e ele sempre me conta tudo. Uma noite, ele me confidenciou que tinha vontade de trair a namorada e fazer coisas com outras garotas, caso tivesse oportunidade. Naquele momento, eu estava passando por um relacionamento extremamente difícil e complicado. Quando ele falou isso, senti como se fosse algo pessoal, porque o relacionamento dele parecia estar indo perfeitamente bem, enquanto o meu era um desastre. Fiquei indignado. Como ele podia pensar em fazer algo que poderia arruinar o relacionamento dele, que era saudável e harmonioso, enquanto eu só queria ter algo minimamente bom e normal? Ele estava disposto a jogar tudo fora, enquanto eu mal conseguia manter algo estável. Aquilo me deixou muito irritado. Naquela noite, ele me contou várias coisas. Algumas eu nem lembro, mas uma das mais impactantes foi que ele queria que eu tivesse relações com a namorada dele, enquanto ele assistia. Ele sugeriu até que nós 3 fizéssemos isso juntos. Não acho que o problema seja a ideia em si,
porque isso é algo que o casal deveria conversar e decidir juntos se esse tipo de intimidade faz sentido no relacionamento deles. O problema é que, segundo ele, a namorada provavelmente não concordaria. Ele chegou a dizer isso explicitamente. Foi então que ele começou a planejar algo absurdo. Ele sugeriu que nós a embebedássemos para deixá-la mais maleável e, assim, tentar convencê-la a participar. Para mim, esse é o verdadeiro problema. Forçar alguém a fazer algo contra sua vontade, ainda mais tirando proveito de uma situação de vulnerabilidade, é simplesmente inaceitável. As pessoas podem ter fetiches e fantasias, mas isso precisa ser consensual. Diante disso, decidi contar para ela o que ele estava planejando. No fim das contas, ele me acusou de ser o errado, dizendo que eu só queria destruir o relacionamento deles para ficar com ela e depois descartá-la. Agora, fico me perguntando, será que errei ao me envolver nessa situação? Eu sou por querer separar, depois do marido mudar nome na certidão. Eu, mulher, 30 anos, e meu marido, homem, 30 anos, acabamos de ter uma filha. A questão é que o acordado era para o nome dela ser Letícia fictício, um sobrenome de cada. Ele pegou os documentos da bebê e registrou outro nome, além de colocar um sobrenome meu e 2 dele. Eu me sinto extremamente traída. Acho que isso doeu mais do que uma traição extraconjugal. Não consigo engolir o tamanho da desconsideração e desrespeito. Diante disso, estou pensando seriamente em me separar, visto que se ele não me respeitou em algo como esse assunto, também não irá me respeitar em outras coisas. Enfim, por querer separar por isso.